de Seixas, trabalhando com os alunos do 7º ano 1 e 2, nós vamos dramatizar aqui o poema O Operário em Construção, do poeta Vinícius de Moraes, da segunda geração do modernismo brasileiro. Nesse período, os romances, os poemas, todos eram ligados à questão urbana, pois através desse movimento modernista e do desenvolvimento das cidades, das metrópoles, o Brasil também entrou nessa onda de industrialização. E nesse período, várias cidades do país começaram a se desenvolver. E nisso o poeta Vinícius de Moraes teve a sensibilidade de registrar esse momento, principalmente a condição do operário. Então, com vocês, os alunos da Escola Padre Seixas. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse: Está vendo? Todo este poder será teu, se tu me adorares. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorai o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Era ele que erguia casas onde só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como poderia um operário em construção compreender por que um tijolo vale? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Era ele quem os fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, janela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homem de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia. De que sequer suspeitava, o operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de suarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés de andarilho eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia a dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse: não!
E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas ao ouvido do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se de súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse: não! Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo válido, de sorte que o foi levando ao alto da construção. E no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: darei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim foi entregue. Darei tempo de lazer, darei tempo de mulher. Portanto, se tu me adorares e abandonarás tudo que te dizes, não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: loucura! Não vês o que te dou? Mentira! Como pode dar-me o que é meu? E um grande silêncio fez-se dentro do coração. Um silêncio de martírio, um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em operário construído o operário em construção.